É a rubrica que vem aqui às quintas-feiras e pela qual é responsável a instituição Casa de Saúde São Rafael, representada aqui pelo psicólogo Ricardo Brasil. Bom dia, Ricardo, bem regressado, bem-vindo. Bom dia a todos que nos possam estar a ouvir. O Ricardo é uma caixinha de surpresa. Vai passar a ser. As coisas que eu soube agora nestes últimos 5 minutos são de facto surpreendentes. O Ricardo vem e traz um convidado. Quer-nos apresentar o seu convidado? Olha, o meu convidado eu acabei de conhecer aqui na rua. Estava do outro lado da rua e dirigi-me para ele e convidei-o para vir falar hoje aqui ao programa. E por incrível coincidência, aqui o Sr. Manuel Simões, que é o nosso convidado de hoje, também já tem experiência em rádio e já fez rádio nos Estados Unidos, não foi? Sim, nos Estados Unidos. Em primeiro lugar, bom dia a todos os rádio ouvintes que neste momento estão em sintonia com a Rádio Clube de Angra. Eu hoje fui como um pássaro apanhado de surpresa. É claro que eu ia à cidade, não é? E este senhor apareceu para fazer uma entrevista. Ora, é verdade que eu já fiz rádio, mas foi há 50 anos, ou há quase 50. De maneira que estou desatualizado, não é? Isto é como andar de bicicleta. Depois de se aprender, o senhor já fez essa introdução, já é de um homem que tem experiência na rádio. Naquele tempo, claro que quando ia para o programa já ia mentalizado, enfim. Claro, preparado, não era apanhado de surpresa. Também não esperava isto. Ninguém esperava. Esta é uma das surpresas, mas há mais. Eu acho que uma das grandes piadas de se viver é a imprevisibilidade das coisas acontecerem. É, não é? E vinha a conduzir para cá nos temas que tínhamos aqui trocado no Messenger. E achei que poderíamos dar aos nossos ouvintes uma coisa assim diferente também, porque uma das grandes piadas da comunicação é exatamente a criatividade e o despoltar de várias ideias que possam ouvir. E quando ali abordei o senhor Manuel Simões, foi para nós trocarmos algumas ideias, ele no seu conhecimento de vida, eu com a minha prática profissional e aqui o Odili também com a sua prática profissional. Porque é que é tão difícil às vezes nós pedirmos ajuda quando estamos vulneráveis? Porque é que na sua opinião é tão difícil o ser humano pedir ajuda? Bem, as pessoas às vezes são tímidas, não é? E têm assim vergonha, não é? E só pedem ajuda, às vezes é no último caso, não é? Só pedem. Olha, acho que tocou aqui em pontos muito importantes. Realmente, alguns dos motivos que são sugeridos para a pessoa ter dificuldade em pedir ajuda tem a ver com a timidez. Acaba por estar um bocadinho relacionada também ali com a parte da baixa autoestima, não é? Quem não tem confiança em si próprio, às vezes, ou tem mais alguma dificuldade em gerir determinadas coisas, poderá ter muito custo em pedir, porque é inseguro, é tímido, não consegue dar aquele fragilidade ao outro. Exatamente. Também, não é? E depois também temos aqui que ver outra componente que tem a ver com o medo de rejeição. Existem muitas pessoas que têm um medo muito grande de ouvirem um não, se pedirem ajuda, então preferem não pedir. E aqui o Sr. Manuel tocou num outro ponto importante, que é quando já não vemos mais volta a dar mais nenhum caminho. O ser humano é um bocadinho assim: eu quero fazer sozinho, quero resolver, eu não preciso de ninguém para resolver. Isso não é que isso seja mau, e em muitas partes da nossa vida é importantíssimo nós é que segurarmos as rédeas da nossa vida, mas o pedir ajuda também muitas das vezes é um ato de inteligência, porque sim, às vezes a pessoa tem que pedir ajuda, não é? Porque há uma parábola até que diz: faz o que podes e pede o que não podes fazer, não é? Ok, sem dúvida. Quando há uma coisa que eu possa fazer, eu não vou pedir ajuda a ninguém. Eu mesmo tento resolver. Claro. Mas quando não é para mim, pois eu tenho que me virar para
para uma banda. Não é? Exatamente, isto também acaba por ser aqui um ato de humildade do próprio ser humano, que é, isto não é fica para além do meu conhecimento ou das minhas capacidades, existe alguém mais instruído, mais capacitado do que eu para fazer, então obviamente que vou pedir ajuda, e basta nós vermos aqui quando temos um problema de saúde mais complicado ou um problema no carro que não é muito fácil de se resolver, alguém melhor dotado do que eu para poder me ajudar naquela situação, sem dúvida nenhuma. E aqui a outra parte, que é obviamente a nossa autonomia na resolução de problemas do dia a dia, é fulcral para que nós possamos ser funcionais na sociedade, sem dúvida nenhuma. E agora, quando é preciso pedir ajuda, devemos fazê-lo, e não devemos ir ao último ao nosso limite. O nosso limite depois pode ser tarde demais. E é isso que é importante também passarmos aqui, seja qual for o assunto, ou às vezes o esgotar a nossa capacidade para tentar resolver um problema, às vezes pode ser tarde demais. É como costuma dizer o americano, tomorrow can be too late, não é? Amanhã pode ser tarde. Tomorrow amanhã pode ser tarde demais, não é? Tomorrow could be too late. Ok. Sr. Manuel, vamos concretizar. Já precisou pedir ajuda na sua vida, em alguma altura da sua vida? Sim. Eu se dissesse que não, era soberbo, não é? Então era um Superman que não precisava de ninguém. Exatamente. Não é preciso. Eu preciso de ajuda. E a recepção da parte das outras pessoas? Quando pediu ajuda, no seu caso concreto, os outros ajudaram de boa vontade ou viu, pelo contrário, mais caras? Também quando peço é porque estou a falar a verdade, não é? Ora, aí está. E também... é outro conceito também muito importante. Não tive ninguém que me negasse, sabe? Ainda bem, ainda hoje via qualquer coisa no Facebook que dizia mais ou menos assim: somos anjos com uma só asa, só voamos abraçados. Achei muito bonito, porque de facto tem tudo a ver com a sociedade, nós precisamos uns dos outros, não é? Sim. Sim, sem dúvida, e aliás é isso que faz de nós uma sociedade, não é? A complementariedade de tudo aquilo que dos nossos papéis sociais onde vivemos, não é? E todos nós temos temos vários papéis sociais: pais, mães, netos, avós, sobrinhos, filhos, funcionário da empresa A, B, C e D, e portanto todos nós temos esses papéis sociais, e esta complementariedade dos nossos diversos papéis sociais que fazem com que as interajudas possam surgir, e é muito bom saber que temos alguém que nos ajude quando pedimos e damos a mão para nos levantarem. Sem dúvida nenhuma, é muito bom saber que podemos contar com aquela pessoa, e que nos momentos mais difíceis existem sempre pessoas que se aproximam de nós, e é nesses momentos também que percebemos como é que funciona o nosso suporte e com quem é que podemos contar. Mas essas pessoas existem em abundância, porque há sempre o outro lado. Eu vou pedir ajuda, mas será que eu vou ser bem recebida ou não? Porque as boas pessoas que ajudam muito são mais caladas, são mais tímidas, percebe? O mal fala mais alto, o bem é mais silencioso. Sim, mas sabe uma coisa? Sim, é mais fácil divulgar coisas sobre os outros, mexericos e coisas menos. É muito mais fácil passar essa informação do que dizer: fulano fez uma coisa porreira ali, teve aquela atitude boa. Muito mais difícil de depois se partilhar o que é bom. Há pessoas que também, às vezes, se calhar com as suas vidas também não tão bem resolvidas, ou não tão satisfeitas consigo mesmo, ou se calhar evitarem alguns assuntos, que depois divulgam informações alheias não é por diversão, mas por quase passatempo, digamos assim, ou surge. Acho que se as pessoas estiverem bem organizadas nas suas vidas, não vão sentir essa necessidade. De qualquer forma, pronto, o novo e o boato é sempre uma coisa que surge de uma forma muito, muito fluida. Independentemente disso, o ato de pedir ajuda, como nós estávamos ali a falar, existem muitas pessoas que às vezes, por exemplo, podem ver até um amigo numa situação menos bem, e que podem ter custo de oferecer ajuda. O que não quer dizer que não pensem nele, e que não quer dizer que não achem que aquela pessoa beneficiaria da sua ajuda, mas às vezes também tem a ver com a própria confiança da pessoa para se disponibilizar para oferecer ajuda. Não é tão fácil assim às vezes. Eu nunca me esqueço que o Ricardo disse aqui há pouco tempo que há pessoas, por exemplo, que não gostam de ir a funerais. São amigos chegados, morre aquele amigo, não gostam de ir. E a sugestão que o Ricardo deixou, a mim tocou-me, é que mesmo que eu não gosto, eu não vou fazer isso por mim, eu vou fazer isso pelo outro. Certo. Então vou fazer um sacrifício porque o outro precisa de mim. A senhora sabe uma coisa, eu antes da pandemia eu ia aos funerais todos que havia na Serreta.
Mas depois veio a pandemia, claro, para precaução, mas, só por isso. Não é por ter medo. É verdade que ninguém gosta de um funeral, claro. Mas também uma coisa certa é, antes de entrar na casa em luto do que na casa em festim. Porque na casa em luto, aí se vê o fim de ser humano. Uhum. E na casa em festim, às vezes, véspera deleitosa, traz uma manhã, enfim, uma manhã menos bonita, não é? Sim, senhor. Tudo tem que ter as suas medidas, não é? Neste mundo atual, Ricardo, sabe bem disso, as pessoas têm a tendência para o autocontrole, para controlar tudo, para a autossuficiência, mas no tempo do Sr. Manuel havia muito mais interajuda, não era nas desfolhas de milho, nas vindimas, as pessoas ajudavam-se. Sim, havia mais alegria. E mais alegria, já viu? O mundo foi evoluindo. Não havia tanta coisa como hoje em dia. A pessoa hoje vai ao hipermercado, tem de tudo. Logo que tiver dinheiro, tem de tudo. Naquele tempo não era assim. As pessoas obrigavam-se mesmo a ajudarem-se umas às outras, não é? Mas também o ímpar não vem da alegria. Certíssimo. Vem de tudo, mas a alegria não. É verdade. E quanta gente trocaria a sua riqueza por isso? Outros tempos, exatamente. E são estes que estamos. O que é que falta acrescentar, Ricardo, a nível de pedido de ajuda? Também há aqui um pequeno pormenor que eu gostaria que focasse. Por exemplo, eu vou ao cabeleireiro, mas eu quero que ele faça exatamente o corte que eu quiser. Eu não confio que ele é que é o profissional. Certo. E o mesmo se aplica a uma consulta, a quem já vá com o diagnóstico. Portanto, também há que ter aqui uma humildade e confiar nos profissionais. Também, mas isso tem a ver um bocadinho ali com aquela necessidade de controle que falou ali há pouco. Quem tem sempre muita necessidade de ter tudo controlado ali da sua mãe, também tem alguma dificuldade em se gerir a si próprio e necessita desta organização para se estruturar. Contudo, como eu disse, em cada área tem cada profissional específico que é a melhor pessoa que pode prestar aquele serviço naquela função singular, digamos assim. Se ele for cortar o cabelo não vai ficar bom. Eu posso dar o conselho, se eu corto como eu. Eu também já estou com um cabelo muito parecido com o senhor, os dois não iam ter problemas. Não existe sequer muito shampoo. Corto com a minha mão e também ao meu rapaz. Porque eu também já fui barbeiro, já usei a profissão de barbeiro. A minha família tinha muitos barbeiros antes de ir para a América, e também na América também fiquei aos dois. Ok. E corto ao meu rapaz que é deficiente. Ele não nasceu deficiente. Com 2 anos teve uma paralisia cerebral por causa de uma vacina. E ficou para toda a vida. Ela é um homem hoje com 44 anos. Ficou. Enfim, pois é uma cruz. Todos os dias tem sempre um certo número de coisas que aumenta a cruz. É verdade. Mas também já tive uma pessoa que me disse, a gente às vezes ouve, fulano está na América, está muito bom, eu não digo que não. Ou está no Brasil, ou está muito bom, não digo que não. Mas quando essa pessoa chegar lá, se fizer isto, faz logo o formato de uma cruz. Aonde a pessoa vai, a cruz acompanha também a pessoa. Quer dizer. É verdade. A questão está em saber lidar com ela, não é? Se abraçarmos paciência. E então quem tem filhos como eu tenho é mesmo preciso pedir ajuda. Muita paciência e pedir ajuda. Ajuda, paciência e serenidade para gerir as coisas todas à sua volta. É verdade. Eu penso que este testemunho não poderia exemplificar melhor aquilo que trazemos. Abri a porta do carro e a primeira pessoa que vi foi o Sr. Manuel e, portanto, abençoada a hora que parece que não há coincidências, é verdade. Eu talvez já estou a dizer coisas... Diga. Mas... palavra não é? Exatamente, é isso mesmo. Acho que a grande piada da conversa é exatamente essa, é que às vezes não precisamos de grande preparação para podermos abordar grandes assuntos e para podermos transmitir aos outros que se calhar estão a ouvir aqui, que possam até ter um familiar em casa também com um problema semelhante, perceberem que é sempre possível a vida fluir e as coisas se resolverem e podermos ser felizes conseguindo, obviamente, organizar os nossos problemas. E que a felicidade não se compra no hiper, por exemplo. E a felicidade não se compra no esta, ficou aqui com uma frase. A felicidade vem de Deus, ok?
para quem acredita. É preciso ele. É que o Sr. Manuel, para além de ser quem é, ter sido apanhado assim de surpresa, viemos a descobrir que é irmão, aliás, é natural de Porto Judeu, não é? Sim, na minha freguesia. Irmão do Sr. Francisco Simões, que toda a gente conhecia como fazia espetáculos de ilusionismo, hipnotismo, também era barbeiro, era acólito, e pai do colega do Ricardo. E tudo isto ficamos a saber agora. Muitos estava eu de saber que tenho aqui um o pai do Francisco Simões, de quem aqui mandamos também um abraço, e que tem um pai maravilhoso. Não sei se Francisco Simões, que é meu sobrinho, se está a ouvir o Rádio Clube, mas se por acaso estiver, uma saudação especial para o Francisco Simões, o sobrinho aqui do Sr. Manuel Simões, que reside na Serreta, veio à cidade e estaria longe de pensar que viria ao Rádio Clube. Na rádio. Essa adivinhasse, não adivinhasse também. Mas não custou tanto assim. Foi um ótimo testemunho e um ótimo ensinamento de vida. A senhora sabe, mas é claro que eu, embora tenha feito rádio, mas há muitos anos fora, há quase 50, meio século. É verdade, é verdade. Porque eu cesei as atividades radiofónicas na América, tinha 30 anos, comecei com 20. E com 30, olha, porque aquilo também dá chatices, sabe? Claro, e trabalho. Claro, era um passatempo, só tinha a sua vida, mas passou 10 anos atrás do microfone e, portanto, só por isso também, ainda bem que estive aqui para recordar esses tempos, como é que foram, e nós agradecemos muito, e também não há palavras para expressar a minha gratidão ao Ricardo. Há pouco ouvi no programa do Sr. Sidónio Betancourt, RDP, ouvi um disco que até os cabelos dos braços levantaram-me, do Fernando Farinha. Tanto disto que já toquei dele. Quando estava a trabalhar, naquele tempo. Era um dos seus suportes musicais. E eu, quando vinha a sair de carro, ele anunciou que ia rodar um disco, porque havia lá uma certa pessoa que queria ouvir. Eu até parei e esperei. Gostei muito, Fernando Farinha. Sempre gostei. A rádio continua a ser uma boa companhia a provocar emoções. O nome do número que ele cantou era dos fadistas que eu vi nos meus tempos de criança. O Fernando Farinha cantou este. Muito bom. Uma voz daquelas que há para meio gosto. É dos seus preferidos, o Fernando Farinha. Sim, o Fernando Farinha. Muito obrigada, Sr. Manuel. Ricardo, o que é que falta dizer com palavrinhas finais às pessoas que têm muita dificuldade em pedir ajuda? Olha, palavrinhas finais a estas pessoas é perceberem que, por vezes, têm que sair da sua zona de conforto para que a sua vida possa melhorar também, e o pedir ajuda é um ato de inteligência, sem dúvida nenhuma, e se precisamos de ajuda é porque temos necessidade, e se temos necessidade temos que a satisfazer. Muito bem. Obrigada aos dois, então. Foi mais uma vez o Vamos Conversar da Casa de Saúde de São Rafael. Eu também gosto logo que posso, de ajudar uma pessoa dentro das minhas fracas possibilidades. Também gosto, não é só... Não é só pedir, é também pedir, oferecer ajuda. Também gosto. E foi o que o Sr. Manuel fez hoje, veio-me ajudar aqui no programa. Muito obrigado por ter vindo. Foi uma ajuda preciosa. Obrigada aos dois. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado à senhora e este rapaz. Muito obrigado. Eu nunca esperava de falar aos microfones da Rádio Clube. E é a primeira vez que eu falo na Rádio Clube, quer dizer. E depois é claro que a pessoa também fica assim uns nervos miudinhos, não é? Já passou e já acabou. Agora já passou.